Amorim segue com a gente aqui no Conexão Brasília e conta pra gente hoje um capítulo novo da novela das emendas. Neste finalzinho de ano, ainda deu tempo para novos capítulos, Diego? Se deu, viu, Michele Trombelli, Flávio Dino, que o diga. A gente costuma dizer aqui em Brasília que a política é um jogo e é um jogo de gente grande, viu? Não tem menino jogando aqui não. E a gente teve esse capítulo na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, quando amanhecemos com a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, mandou suspender o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões, portanto 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares, dinheiro público, que seriam liberadas, as emendas ainda neste fim de 2024. Essa decisão do Flávio Dino, coincidentemente ou não, Michele Trombelli, ouvinte, ocorreu no mesmo dia de uma nova fase de operação da Polícia Federal, mirando ali um esquema, sobretudo envolvendo empresários, lobistas e políticos da Bahia, acusados de desviarem recursos públicos aí provenientes dessas emendas parlamentares. E por que é um jogo de gente grande? Porque o STF, por meio da pessoa do Flávio Dino, que está tocando isso lá na Suprema Corte, tinha liberado o pagamento de emendas durante a votação ali daquele chamado esforço concentrado, sobre o qual nós falamos muito aqui na coluna Conexão Brasília antes do Natal. Foi quando Câmara e Senado se reuniram aqui em Brasília de segunda a sexta-feira, na véspera ali do recesso parlamentar, para aprovarem medidas importantes, como o pacote fiscal. Então, as emendas foram liberadas, os parlamentares se deram por satisfeitos e votaram ali, escancarando a chantagem que a gente tanto falava, a barganha que a gente tanto criticava aqui no nosso jornalismo. Passada a votação, Flávio Dino, na véspera de Natal, no dia 24, manda liberar novamente o pagamento desses 4 bilhões de reais em emendas e também manda a Polícia Federal investigar o pagamento, possível pagamento, aquilo que seria a liberação dessas emendas parlamentares. Ou seja, muita interpretação em Brasília de que o Flávio Dino fez um jogo ali, deixou a votação acabar e começar o recesso parlamentar para aí sim travar de novo o pagamento das emendas parlamentares. A gente escutou o Roberto Livianu, que é do Instituto Não Aceito Corrupção, que está envolvido também nessa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, o Instituto que tem agido de maneira muito firme para garantir a transparência do pagamento dessas emendas. Vamos ouvir o que nos disse Roberto Livianu, por gentileza. A importância da decisão do ministro Flávio Dino é absolutamente histórica, fruto de uma petição que foi protocolizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, justamente no dia 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção. O Instituto ele reafirma a relevância do princípio da publicidade, um princípio constitucional, no sentido de se fazer valer a ideia da rastreabilidade, o direito da sociedade de fiscalizar o destino do dinheiro público. As ações propostas pela Abrage, pela PGR, pelo PSOL, invocavam essas questões da rastreabilidade, de se apontar claramente o destino dos recursos públicos. O Instituto Não Aceito Corrupção bateu-se neste ponto, sobre a necessidade de se apresentar as atas das reuniões das comissões para se ter esta possibilidade de fiscalização, de rastreio destes recursos. E o ministro Flávio Dino acolheu este pedido do Instituto Não Aceito Corrupção. A meu ver, essa decisão é absolutamente fundamental, histórica, no sentido de preservar, de fazer valer a ideia da transparência, da publicidade e, mais do que isso, de resgatar a ideia da prevalência do interesse público. Não é possível que tenhamos a destinação de dinheiro do orçamento de maneira opaca, impossibilitando a fiscalização por parte da sociedade, por parte da imprensa. A publicidade deve sempre ser observada, protegida. Isso significa a proteção da Constituição, a proteção de valores essenciais que estão consagrados na nossa Constituição Federal.
Já os parlamentares, Michele, aqueles que ainda estavam em Brasília ou já estavam em seus estados, ou enfim, passando férias já com a família, não gostaram nem um pouco dessa decisão do ministro Flávio Dino. Primeiro, porque dizem que todos os pré-requisitos para a liberação dessa grana já estavam sendo cumpridos aqui por deputados e senadores em Brasília, mas o motivo maior deles terem ficado fulos da vida foi justamente em razão do time aí dessa decisão do ministro Flávio Dino. Repito para você que está chegando agora a nossa programação, na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, de manhã, o ministro Flávio Dino determinou então o bloqueio desses 4 bilhões de emendas. Nos bastidores, muita gente com medo de falar do Supremo, dar opinião, criticar, mas nos bastidores, Michele, os líderes partidários dizem que o Flávio Dino é como se fosse um braço do governo Lula no Supremo Tribunal Federal e que aquela articulação que o presidente Lula não consegue fazer entre executivo e legislativo por meio dessas emendas, né, que foram capturadas pelo Congresso Nacional, ainda no chamado orçamento secreto, lá no governo de Jair Bolsonaro, o presidente Lula acaba fazendo isso por meio do Supremo Tribunal Federal, por meio da pessoa do ministro Flávio Dino, que a gente lembra ao nosso ouvinte, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública nesse terceiro governo Lula, foi também senador, governador pelo Maranhão. E é interessante, só para finalizar, Michele, que a decisão do ministro Flávio Dino sai não somente no momento em que os parlamentares estão de recesso, portanto não podem reagir, não podem fazer nada, porque estão de recesso, o Congresso Nacional está trancado, está fechado, não está funcionando, mas também porque não há neste momento, dia 26 de dezembro de 2024, oficialmente um presidente da Câmara e um presidente do Senado. Porque o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco já fizeram seu discurso de despedida, já encerraram o mandato deles lá à frente da Câmara e do Senado, respectivamente, e agora somente em fevereiro de 2025 que o Hugo Mota deve assumir a Câmara e o Davi Alcolumbre deve assumir o Senado. Então é aquele período que na Igreja Católica, antes dos conclaves que elegem novos papas, a gente chama de sede vacante. Há uma sede vacante hoje em Brasília, no Congresso Nacional, ou seja, há um vácuo de poder e aí não tem ninguém para reagir institucionalmente, oficialmente, em relação a essa decisão do Flávio Dino. Michele, devolvo para você dizendo que tudo isso é só o início de tudo. Essas emendas parlamentares ainda vão dar muito pano para a manga, com o perdão do clichê, muitas operações da Polícia Federal ainda surgirão e muitos atritos e conflitos entre os poderes em razão dessas emendas que, no fim das contas, é o nosso dinheirinho, Michele Trombelli, que eles ficam brigando entre eles para saber quem vai usar e de que forma vai usar. Dinheirinho, também conhecido como dinheirão, né? Porque quando você junta tudo ali, acaba dando uma dinheirada só. E ainda bem que a gente tem você aí em Brasília para ir contando todas esses entraves e todas essas questões. Diego, obrigada por hoje. Amanhã tem resumo musical, não tem? Tem resumo musical, o último do ano, porque na semana que vem a gente vai estar de folga aqui, o Nonato vai assumir. Amanhã, então, o último resumo musical de 2024, Michele. Ah, então se eu fosse os ouvintes eu não perderia por nada. Muito obrigada, Diego. Até amanhã. Até amanhã. Valeu.